Vamos lá então, gente, para a primeira questão. Bem focada na sociologia, com base no que nós vimos aqui, vamos ver se vocês conseguem resolver, né, solucionar essa questão. Em relação ao processo de alienação, assinale a alternativa correta. Processo de alienação. Alternativa A. Tudo começa com a separação entre a força de trabalho e os meios de produção, prosseguindo com a separação entre o produto do trabalho e o trabalhador. Podem marcar aí conforme o que vocês acreditam. 2, letra B. A produção material não corresponde à produção intelectual. C. À medida que se produz a consciência, aproxima-se da aceitação do Estado como entidade imparcial e emancipatória. Lembrem aí do que a gente estudou lá em Marx? Estado como entidade imparcial e emancipatória? Será? A força de trabalho está diretamente vinculada à produção da consciência. Concepção lá de Marx sobre trabalho, esse trabalho ele está vinculado à produção da consciência. Letra E. A separação entre matéria-prima e trabalho promove a melhoria da produtividade e o avanço da tecnologia, o que possibilita a construção de maior consciência. Essa separação entre o trabalho, né, possibilita maior possibilidade de consciência. Dentro do que nós vimos aqui, o que vocês sugerem como alternativa correta? Letra A. Alguém discorda? Acha que é a B? A produção material não corresponde à produção intelectual? Mas por que não seria A? É bom a gente analisar também a que está mais próxima ali do que o autor traz. Sim, sim. E aqui, ó, a produção material não corresponde à produção intelectual. Não necessariamente. Existe sim a divisão do trabalho entre a produção material e a produção intelectual, mas não necessariamente uma não corresponde à outra. Pode ser que em algum momento elas se interliguem, mas aqui dentro do conceito do processo de alienação que Marx nos apresenta, tudo começa com a separação entre a força de trabalho e os meios de produção. Foi o que a gente viu lá. Prosseguindo com a separação entre o produto do trabalho e o trabalhador. É justamente isso que Marx traz sobre a alienação. Então, tendo essa noção de que a alienação está diretamente ligada a essa separação entre o trabalhador e Isso. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Essa separação entre o produto do trabalho e o trabalhador. É isso que corresponde ao processo de alienação que Marx traz. Tá? No material, não sei se todos receberam, a gente trabalha também, tem lá uma parte bem sintetizada sobre o processo de alienação, na apostila. E a apostila também traz mais questões do que eu vou abordar aqui, e essas duas primeiras não estão na apostila, mas depois, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o meu e-mail, vocês podem mandar um e-mail, trocar, mandar qualquer dúvida e a gente vai conversando. Na próxima questão, a gente vai retomar Durkheim. Vamos verificar como ficaram os conhecimentos em relação a esse autor, aí um dos pais da sociologia, que trabalha a sociologia da educação, dentro das ideias de Comte. Vamos ver se vocês conseguem lembrar bem. Durkheim, considerado um dos fundadores do pensamento sociológico, inaugura a sociologia como ciência e preocupa-se em atribuir para ela um objeto próprio. Assim, como o autor define o objeto da sociologia? Qual a definição de Durkheim para o objeto da sociologia? Alternativa A. A ação social, ou seja,
toda a ação dotada de sentido, baseada na reciprocidade entre os indivíduos. Alternativa B, o que o autor define como objeto da sociologia, hein? O foco é encontrar isso. B, a socialização, processo pelo qual o indivíduo transforma-se em ser social, absorvendo a cultura de seu povo. C, a solidariedade, dividindo-a em tradicional e orgânica. D, o sistema social, no qual a sociedade se organiza em torno dos papéis que cada indivíduo exerce no contexto social. E é o fato social, o qual se caracteriza pela coerção, exterioridade e homogeneidade. Dentro do que a gente viu lá de Durkheim, o que vocês acham? Letra E? D? Estão entre a D e a E. Por que a D e por que a E? Quem acha que é a D? O que vocês... Na D, o sistema social, no qual a sociedade se organiza em torno dos papéis que cada indivíduo exerce no contexto social. E a E? Quem defende a E? Bom, acredito que o objeto da sociologia seja o fato social. O fato social? A gente não abordou aqui a questão do fato social. Durkheim ele também vai abordar essa questão. Mas dentro do que nós vimos, eu vou voltar aqui, vamos ver se eu consigo voltar tudo. Aqui, deixa eu ver. Aqui. A educação para Durkheim. A educação é um instrumento de consciência coletiva, por meio do qual a sociedade socializa as novas gerações de acordo com seus pressupostos morais religiosos. Então, o centro do pensamento de Durkheim é justamente esse, socializar as novas gerações. A geração anterior, a geração mais antiga, vai passar esses conhecimentos para as novas gerações. Esse é o centro do pensamento da sociologia da educação aqui em Durkheim. Então, se a gente observar... Deixa eu ver se... Oi? Isso. Mas aqui, ó, quando ele fala do objeto da sociologia... Vamos lá. Assim, o autor define como objeto da sociologia justamente, gente, observem aqui a letra B, essa socialização, processo pelo qual o indivíduo transforma-se em ser social, absorvendo a cultura do seu povo. É essa questão aqui que vai refletir exatamente como ele define o objeto da sociologia, que é essa questão da socialização. A socialização é quando você transfere para as novas gerações aqueles conhecimentos, a cultura acumulada pela geração anterior, pelo qual o indivíduo transforma-se em ser social. Ele só é ser social quando ele é socializado, quando ele absorve esses conhecimentos, né, acumulados pela sociedade, absorvendo a cultura de seu povo. Aqui, ó, essa questão absorvendo também é fundamental para Durkheim. Ele absorve como uma tábula rasa, como uma folha em branco, não é para alterar, é para absorver e reproduzir aquele conhecimento. Então, para essa questão aqui, a questão 29, a socialização é o processo pelo qual o indivíduo transforma-se em ser social. A alternativa correta é a B. A gente precisa ter atenção a alguns detalhes para não deslizar na hora de responder as questões. Eu vou trazer depois algumas outras, dá até para a gente trabalhar mais algumas agora. Vou trabalhar aqui, ó, o Libânio. Vamos trabalhar essa 33 e depois a gente pausa, tá bom? De acordo com o Libânio, existem minimamente duas formas de ver a gestão centrada na escola. Na perspectiva do ideário neoliberal e na perspectiva sociocrítica.
Considerando essas perspectivas, relacione-as com as afirmativas citadas a seguir. Então, para responder essa questão, a gente vai precisar recorrer a alguns conhecimentos prévios que vocês já têm sobre o que seria o neoliberalismo, qual é o papel do Estado dentro do neoliberalismo e qual seria o papel social aqui dentro de uma perspectiva sociocrítica, né? A gente vai tentar entender mais ou menos, com base nos conhecimentos que vocês já têm, com base até em eliminação, nas questões que eu vou apresentar aqui, se a gente consegue relacionar. Nessa perspectiva, primeiro aqui, nessa perspectiva, a gestão está sob o princípio da valorização do profissional, de seu interesse, autonomia e participação, sem com isso liberar o Estado de suas responsabilidades. Que eu tenho que associar se esse está relacionado ao ideário neoliberal ou ideário sociocrítico. Marquem aí no caderno de vocês. Nessa perspectiva, a gestão está sob o princípio da valorização do profissional, do seu interesse, autonomia e participação. Olha a segunda parte da alternativa. Sem, com isso, liberar o Estado de suas responsabilidades. Não libero o Estado de suas responsabilidades. Quando eu não libero o Estado de suas responsabilidades, eu estou dentro do ideário neoliberal ou do ideário sociocrítico. Vamos lembrar que o ideário neoliberal é aquele que propõe o Estado mínimo. O Estado vai atuar o mínimo possível dentro da sociedade. Propõe uma liberdade dos indivíduos, uma liberdade de produção, de consumo, de competição no mercado, e o Estado, ele é mínimo. Então, com essa noção, vejam aqui qual se adequa, se é o ideário neoliberal ou sociocrítico, se essa questão traz aqui no final. Sem, com isso, liberar o Estado de suas responsabilidades. Tem algumas responsabilidades básicas, tem algumas responsabilidades. Ele não exclui a existência do Estado, mas ele é mínimo. O Estado não é um Estado gigante, como a gente vê nas sociedades que são socialistas, em que o Estado exerce todo o poder, detém os meios de produção. Aqui o Estado é mínimo, os meios de produção são privados e a própria sociedade, as relações que se estabelecem ali vão regulando a sociedade. O Estado, ele não precisa regular tudo isso. Então, ele vai ser mínimo, vai ser o básico. Aqui é a escola, para a gente sinalizar. Vocês já sinalizaram aqui qual que vocês acham, né? Então, vamos para a segunda. A escola é centro das políticas, liberando boa parte das responsabilidades do Estado. A escola é o centro das políticas, liberando boa parte das responsabilidades do Estado. Fica às comunidades e às escolas a iniciativa de planejar, organizar e avaliar os serviços educacionais. Observem aqui, não é do Estado, dentro dessa alternativa aqui, não é do Estado essa responsabilidade, fica às comunidades, à própria escola, a iniciativa de planejar, organizar e avaliar os serviços educacionais. A escola vai ter essa liberdade, essa autonomia para atuar. Então, dentro desse conceito aqui, ele estaria mais adequado ao ideário neoliberal ou sociocrítico. Assinalem aí. A última. A escola é vista como espaço educativo, uma comunidade de aprendizagem construída por seus atores. A gestão e a organização da escola são entendidas como práticas educativas e passam valores, atitudes, modos de agir, influenciando as aprendizagens de professores e alunos. Com base nessas 3 aqui afirmativas, a sequência está correta em C, 2, 1 e 2. O que vocês acham? C, está na dúvida? Melhor não chutar, melhor não arriscar. D, deixa eu ver a D. A D é 1, 2 e 2.
A D seria aqui o ideário neoliberal e essas duas aqui, sociocrítica. Qual você falou? C. A C seria, eu tenho aqui o sociocrítico, aqui o sociocrítico, e o ideário neoliberal apareceria só aqui. Quem dá mais? Foi para E? Então, nós estamos entre a E não, A, B, D. Até olhei, calma aí, não tem E. Estamos entre a C e a D. Vamos para a justificativa. Alternativa correta, senhoras, alternativa C. 2, 1 e 2. Vamos entender por quê. De acordo com Libânio, existem minimamente duas formas de ver a gestão centrada na escola. Na perspectiva do ideário neoliberal e na perspectiva sociocrítica, é o que o início da questão trouxe. Vamos entender aqui o ideário neoliberal. Na perspectiva do ideário neoliberal, colocar a escola como centro das políticas significa liberar boa parte das responsabilidades do Estado. É o que você falou, não é liberar o Estado todo, mas boa parte da responsabilidade desse Estado vai ser liberado. Então, dentro da lógica do mercado, deixando às comunidades e às escolas a iniciativa de planejar, organizar, avaliar os serviços educacionais. É uma liberdade, uma autonomia que visa desonerar o Estado. A própria escola vai se regular, vai encontrar seus meios, seus recursos, e o Estado fica mais livre, mais desonerado, e isso corresponde, dentro da lógica de mercado, a menos custo com essa educação, dentro de um ideário neoliberal. Agora, numa perspectiva sociocrítica, que a palavra crítica, sócio, já remete a gente a uma outra vertente, né, que não está voltada para a lógica de mercado, mas talvez para uma lógica de uma formação cidadã, de uma formação de um sujeito mais crítico, está dentro dessa perspectiva aqui. Dentro dela, a escola é vista como espaço educativo, uma comunidade de aprendizagem construída por seus atores. Todo mundo aprende, comunidade de aprendizagem, na perspectiva sociocrítica. O professor aprende com o aluno aprende com o professor, todos aprendem nessa relação, nessa interação. A gestão e a organização da escola são entendidas como práticas educativas. Afinal, passam valores, atitudes, modos de agir, influenciando as aprendizagens de professores e alunos. Deixa eu dar um pause aqui para vocês verem como que a gente está estudando, ele transita, né? Essa questão aqui, ela está tratando da gestão, mas o que a gente viu lá em conteúdo atitudinal perpassa por uma perspectiva sociocrítica, na medida em que aqui, ó, a gestão e a organização da escola são entendidas como práticas educativas. Não só o que se dá dentro da sala de aula é uma prática educativa. Tudo o que acontece dentro da escola, dentro dessa perspectiva, é entendida como prática educativa. Porque tudo o que acontece na escola passa valores, atitudes, modos de agir. Quando o aluno é chamado a atenção lá fora, no corredor, porque está com uma atitude, de repente, que foge às normas da escola, isso passa aqui, ó, modos de agir, influenciando as aprendizagens. Não só dos alunos, como dos professores também. Ou seja, significa valorizar as ações concretas dos profissionais na escola, decorrentes de sua iniciativa, dos seus interesses, da sua participação dentro do contexto sociocultural da escola, em função do interesse público dos serviços educacionais prestados, sem com isso... Aqui, ó, é a parte que diferencia uma perspectiva sociocrítica da perspectiva neoliberal. Sem, com isso, desobrigar o Estado de suas responsabilidades. O Estado tem, sim, responsabilidades. Aqui eu estou desobrigando o Estado, eu estou minimizando ao máximo as responsabilidades do Estado para com a educação. Aqui não, aqui vou cumprir todas essas funções dentro da gestão, entendendo que a formação vai se dar na participação de todos, mas eu não desobrigo o Estado. O Estado tem as suas responsabilidades políticas, sociais, econômicas, com a manutenção da escola e com o estabelecimento de políticas públicas adequadas para que essa escola funcione com qualidade, da melhor maneira possível. Então, perspectiva sociocrítica, o centro aqui é a gente dizer que ela não vai desobrigar o Estado, e no ideário neoliberal ela prevê
essa questão do Estado mínimo, um Estado com menos obrigações. Tá? Esse aqui é Libânio. Libânio também é outro que está top lá em quase todos os concursos. Ficou claro, gente, essa questão? Deu para entender? O tempo está passando devagar, tá? A nosso favor. Dá para a gente andar mais uma aqui. Vamos lá. Essa questão. A assimilação ativa dos conteúdos socioculturais dentro da escola se dá pelo processo de uma aprendizagem intencional, que, por sua vez, depende de um ensino também intencionalmente estabelecido. O educando se desenvolve quando aprende e, para que a aprendizagem e o desenvolvimento sejam intencionais, é preciso que haja também um ensino intencional. Existem duas formas de aprendizagem. Uma que se dá de forma espontânea e informalmente, e outra de forma intencional e sistemática. Isso aqui é a perspectiva de Lucchesi. Sobre estas duas formas de aprendizagem, quais sejam, né, a espontânea e informal e a intencional e sistemática. Pensar, né, uma é espontânea e informal, a outra intencional e sistemática. Sobre essas duas formas de aprendizagem, analise. A aprendizagem intencional deve ser ativa e inteligível. A aprendizagem espontânea e informal é significativa para a vida humana, porém insuficiente para dar conta da assimilação ativa dos conteúdos socioculturais elaborados. Eita, deu um nó na cabeça, né? Vamos lá. A aprendizagem espontânea e informal, todo mundo tem aqui em mente o que seria aprendizagem espontânea e informal, né? Não é aquela que não foi planejada, não tem uma intenção, como a nossa aula aqui que foi planejada, que tem uma intenção. É aquela aprendizagem, aquilo que a gente conversou ali na hora do café, é uma aprendizagem espontânea, informal. Ela é significativa para a vida humana? Essa aprendizagem espontânea e informal, ela é significativa para a vida humana? Então, essa primeira parte está certa. Porém, insuficiente para dar conta da assimilação ativa dos conteúdos socioculturais elaborados. Conteúdos socioculturais elaborados, aquele que a escola elabora e traz, ela é insuficiente para dar conta? Sim? Vamos lá, então marca essa aqui, marca aí, já marcou? Que ela está ok? A aprendizagem espontânea e informal ocorre nas múltiplas situações de vivência do cotidiano. Ok ou não? Exceto nos espaços ocupados pela intencionalidade numa situação de ensino sistemático. A aprendizagem espontânea e informal ocorre nas múltiplas situações de vivência do cotidiano. Tá ok, né? Nas múltiplas situações, a gente já entendeu isso. Mas existem situações de intencionalidade, tem espaços de intencionalidade. É isso aqui que a gente está agora. É um espaço que existe uma ação intencional, uma ação educativa intencional. Nesse espaço aqui, não ocorre a aprendizagem espontânea e informal? Ou ocorre também? Pode ocorrer. Também pode ocorrer, não pode? Ou só eu fico falando e vocês não interagem em nenhum momento aí? Pode ocorrer, vocês podem conversar, podem trocar, vocês vão estar aprendendo também. Estamos num espaço ocupado pela intencionalidade, é um espaço que tem uma intenção educativa, numa situação de ensino sistemático, em que aprendizagens espontâneas e informais podem ocorrer. Então, eu não posso dizer aqui que, exceto nesses espaços, que nesses espaços em que há intencionalidade, não ocorre aprendizagem espontânea e informal. Então, se eu tenho certeza já dessa, eu não sei vocês, talvez eu esteja errada. Vocês têm certeza que essa daqui está errada? Tem? Então, na hora de olhar as minhas questões, se essa aqui está errada, eu já vou tirar aquela que tenha 3, né? Por eliminação, a gente já vai construindo o nosso raciocínio para montar a resposta. De repente eu fiquei com dúvida nessa, mas essa aqui eu tenho certeza que essa aqui está errada. Então, eu já elimino as alternativas que englobam a terceira.
Vamos para a quarta. A aprendizagem intencional é aquela em que o aluno vai à escola em busca de aprendizagem. O professor propõe conteúdos socioculturais que estimulam a assimilação ativa dos conhecimentos por parte do educando, assim como o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Isso. O que vocês acham dessa última também? Bem complexa? Difícil de assimilar numa primeira leitura? A aprendizagem intencional é aquela em que o aluno vai à escola em busca de aprendizagem. Aí a gente já tem que pensar, tá certo ou tá errado? O professor propõe conteúdos socioculturais que estimulam a assimilação ativa dos conhecimentos por parte do educando. A assimilação ativa é onde ele participa, né? Ele atua por parte do educando, assim como o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. E aí? Dentro do que vocês observaram aqui sobre aprendizagem espontânea e informal e sobre a intencional e sistemática, estão corretas as afirmativas? D de dado? 1, 3 e 4? 1, 2 e 4 aqui, né? Foram por eliminação? Ou por certeza, por convicção? Já deu, né, uma luz. Tá. Aham. Assim, eu acho que a 3, eu acho que tá certo, eu acho que acontece também. Sim, dentro dos espaços. Eu acho que assim, não é só disso, mas eu acho que também acontece. Sim. Sim, aqui a banca foi muito generosa, né? Porque a que a gente consegue ter certeza, ela não colocou. Normalmente não é isso que acontece. Normalmente ela deixa aqui a 3 em outras, né? Para ficar na dúvida. Letra D, quem jogou na D, todas, ganhamos essa, então. Segundo o Lucchesi, a aprendizagem espontânea e informal ocorre nas múltiplas situações de vivência do cotidiano, incluindo espaços ocupados pela intencionalidade, numa situação de ensino sistemático, tá? Em qualquer situação pode ocorrer uma aprendizagem espontânea e informal, pois aprendemos na convivência com outras pessoas. E o que se passa dentro de uma sala de aula ultrapassa e muito aquilo que o professor ensina, acompanha e controla. Quem dá aula aqui, quem está em sala de aula, sabe que não está controlando tudo o que acontece em sala de aula. E diversas outras aprendizagens estão acontecendo ali fora do seu controle. As múltiplas relações com os colegas, as formas de ser e de reagir dos colegas, gestos, etc., são elementos de aprendizagem intencional. Não, aqui, alternativa D. As múltiplas relações com os colegas, as formas de ser e de reagir dos colegas, gestos, etc., são elementos de aprendizagem. Aqui eu acredito que é do PCI concurso. Aqui, ó, vamos lá. A aprendizagem espontânea e informal ocorre nas múltiplas situações de vivência do cotidiano, exceto nos espaços. Ou seja, nos espaços não acontece aprendizagem intencional. Na sala de aula, em que tudo foi programado, entendeu? Não aconteceria. É o exceto aqui, o ponto é esse. É a gente sublinhar também na hora de responder a questão, exceto, algumas palavrinhas-chave são fundamentais que a gente destaca. Ele está respondendo a questão. Também acontece. É isso aí. Tá? Isso aqui que ele traz, que também acontece. É o que o Lucchesi vai afirmar para a gente. Vamos dar uma parada então, gente, para não avançarmos muito o horário do almoço. E na volta a gente responde mais algumas questões.